Olá, eu me chamo Milena Beatriz de Paula, estudo no 4º ano do Ensino Médio Técnico integrado ao curso de Automação Industrial, no Instituto Federal do Paraná, campus Campo Largo. Sou orientada pelos professores Fábio Lucas Cruz e Sandro Marcos Castro de Araújo, no projeto Resistência Cultural e Luta pela Terra na História do Povo Chetá. Ainda que a Lei 11.465 de 2008 torne obrigatório o estudo da cultura e história afro-brasileira e indígena nas escolas, esse tema ainda precisa ser abordado com mais profundidade, colocando o indígena também como um protagonista da nossa história. As histórias e culturas indígenas regionais devem ser divulgadas nas escolas do estado do Paraná, pois há muito desconhecimento e estereótipos sobre os povos originários tradicionais. Esses ainda lutam por seus direitos à terra e à preservação da cultura, conforme garante a Constituição de 88. Por isso, neste trabalho, destacamos as especificidades do povo Chetá, etnia que foi quase dizimada no século XX, alvo da violência causada pelos interesses econômicos no processo de colonização do Estado. Até hoje, lutam para a retomada de suas terras e tradições e resistem contra um pretenso processo de apagamento histórico da etnia, promovido pelo Estado e pela mídia desde o século XIX. Dessa forma, objetivamos compreender a temática para estimular a pesquisa, o debate e a divulgação do assunto, contribuindo com materiais decorrentes da pesquisa e para a promoção de metodologias de ensino na área das relações étnico-raciais. Para a compreensão da história indígena no Brasil, a história do Paraná e os aspectos antropológicos dos povos nativos, realizamos inicialmente pesquisas bibliográficas. Também fizemos análises bibliográficas para entender as características e a história do povo Chetá. Para complementar a pesquisa, analisamos artigos produzidos nas universidades do estado e artigos de Lúcio Tadeu Mota. O Lúcio Tadeu Mota possui grande relevância no nosso projeto, pois ele estudou o termo vazio demográfico, que foi muito citado no século XX pelos governantes, pelos geógrafos, estava em documentos e até mesmo estava presente em livros didáticos. Esse termo era definido pelos brancos como terras inabitadas, sendo que diversas tribos indígenas viviam nesses lugares. Este vazio demográfico foi então preenchido pela economia do período, a agricultura. E depois disso, foi salientado o estudo da luta desses povos por suas terras. Paralelamente à análise bibliográfica, estudamos os documentos históricos. Toda análise documental foi vinculada à análise bibliográfica, que legitimou os discursos preconceituosos do governo e da imprensa. Os relatórios de governo estudados estão presentes no Arquivo Público do Paraná. Desde 1853, o governante da província deveria escrever anualmente à Assembleia detalhes da situação do Paraná em diversas áreas. Já os jornais escolhidos para a pesquisa, Diário da Tarde, A República e 19 de Dezembro, estão disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira. As notícias desses periódicos indicavam preconceitos em relação aos povos nativos, assim como os documentos do governo. Também estudamos o relatório da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, referente às ações contra os povos nativos na ditadura militar. Para compreender os aspectos da cultura Chetá e sua história, estudamos materiais dos acervos dos museus paranaenses, principalmente as fotografias. Junto com os demais estudos, assistimos e discutimos os documentários O Chetá na Serra do Dourado, de José Loureiro, Mato Eles, de Sérgio Bianchi, e Chetá, de Fernando Severo. Para discutir, planejar e encaminhar as atividades, realizamos semanalmente reuniões. Esses espaços foram indispensáveis na execução do trabalho,
já que nós, integrantes, apresentávamos análises e opiniões sobre os temas, o que possibilitou diversas discussões. No decorrer da pesquisa, um diário de bordo foi produzido, contendo anotações sobre todas as atividades realizadas. Esse material é essencial para o projeto, pois contém os dados da pesquisa do início ao fim, o que permite a facilidade na busca por algum desses dados e a continuação do trabalho. Através desses estudos, podemos afirmar que as análises bibliográficas e os documentos evidenciam um forte etnocentrismo presente no Paraná nesse período. Em 1853, foi criada a província do Paraná, e junto com ela, o governo criou projetos relacionados ao processo de colonização. Os projetos políticos do Império vinculavam a questão indígena, a ocupação territorial do interior e ao darwinismo social. Os indígenas foram classificados pelo governo imperial como bárbaros, incivilizados ou selvagens. Muitos iam para os aldeamentos por falta de local para morar ou forçados. A chegada dos imigrantes europeus estava dentro desse objetivo de desenvolver o interior e também estava dentro do plano de branqueamento do Brasil. Os índios não permaneceram pacíficos. Lutaram para proteger suas terras, povo e cultura, através de conflitos armados, negociações entre alguns caciques e os governantes, e através da preservação de suas memórias e tradições. Até a década de 1930, quando já havia sido criado o Serviço de Proteção ao Índio, pelo Marechal Cândido Rondon, essa ideia do indígena sem civilização permaneceu. Foi somente na segunda metade do século XX que houve a promoção de novas visões de cidadania para as diversas tribos do Brasil. O povo Xetá foi o último a entrar em contato com os colonizadores, deixando de ser uma tribo isolada somente em 1950. Em quase 2 décadas, eles foram quase exterminados, pois espalharam notícias sobre as terras do Noroeste serem as mais férteis para o cultivo de café. Mas os registros mostram que eles já haviam entrado em contato com os brancos antes de 1950. Por volta de 1840, a expedição de Barão de Antonina viajou em direção ao interior do Paraná. Eles navegaram por volta de 14 dias e sentiram-se variadas vezes observados pelos selvagens. Mas o barão afirmou que eram índios pacíficos, pois já tinham sido domesticados pelos jesuítas. E mesmo com a presença desses indígenas, o barão registrou nas cartas que eram terras desconhecidas, terras inabitadas. Em outros momentos, o grupo se deparou com utensílios de ferro fundido e cabanas indígenas simples, comprovando que os Xetá eram nômades e já tinham entrado em contato com os brancos por possuírem utensílios, ferramentas de ferro fundido. Eles também encontraram plantações de alimentos típicos da culinária Xetá, como mandioca, amendoim, feijão, frutas e legumes. Depois dessa expedição, várias outras entraram em contato com o povo Xetá. Algumas até entraram em contato direto e capturaram o índio Xetá. Para que os membros se aproximassem dos indígenas, eles presenteavam com foices e facões. Alguns nativos mais velhos falavam palavras em espanhol e em português. Como registrado em cartas, alguns nativos falavam a palavra cigarro, confirmando mais uma vez que esses indígenas mantinham contato com a catequese e com os jesuítas. Essas expedições foram importantes para a produção de ilustrações e registros sobre o Xetá e sua cultura, o que é muito importante para os estudos antropológicos atualmente. A partir da segunda metade do século XX, paralelamente ao contingente de imigrantes europeus vindos para trabalhar nas lavouras de café, o governo do Paraná fomentava as atividades de colonização do interior. E para fortalecer essas atividades, o Estado se aliou às empresas privadas,
as companhias colonizadoras. E como o café era a principal fonte econômica da época, eles estavam em busca de terras férteis para o cultivo do café. As terras do norte eram as mais usadas, e os Chetá habitavam a região do noroeste, onde até então eles não sabiam, mas eram as mais férteis para o cultivo. Quando o Estado e as companhias colonizadoras descobriram essas terras, eles logo iniciaram expedições para desmatar e ocupar essa região. Mas os Chetás habitavam essa região, e eles foram considerados um empecilho para esse processo de colonização. Então, o governo e essas empresas começaram a utilizar da violência para expulsar esses índios desses lugares. Os Chetá resistiram à violência nos primeiros anos, quando as companhias colonizadoras ateavam fogo nas suas cabanas e disparavam tiros contra eles. Eles tentaram aliança com os brancos, mas foram obrigados a recuar, já que os colonizadores davam alimentos envenenados a eles, ateavam fogo em aldeias inteiras e a mídia noticiava essas mortes como consequências de doenças e dizia que seria benéfico para esses índios, pois saindo desses lugares eles estariam entrando dentro do que era considerado a civilização. Os relatos presentes nos documentários analisados na nossa pesquisa afirmam que os sobreviventes Chetá eram colocados dentro de caçambas e caminhões e espalhados pelo estado do Paraná. A visão etnocêntrica e preconceituosa da mídia e dos governantes ainda permanecia explícita. Os Chetá eram alvo de notícias e fotografias dos jornais vestidos conforme a ideia de civilidade europeia. Além das expedições que visavam a ocupação e exploração das terras indígenas para o cultivo de café, expedições de antropólogos e estudantes foram realizadas, principalmente estudantes da Universidade Federal do Paraná. Eles tinham o objetivo de estudar mais a fundo essa etnia que ainda era desconhecida para a antropologia. Vladimir Kozak, cinegrafista e fotógrafo da UFPR, acompanhou a expedição do antropólogo José Loureiro Fernandes e registrou, através de fotografias e filmagens, aspectos da vida dos Chetá. Hoje, há 7 sobreviventes e 90 descendentes da tribo. Eles buscam revitalizar sua identidade, mas com dificuldades, já que os registros atuais da mídia restringem os Chetá apenas aos sobreviventes e consideram que a tribo foi exterminada, que ela não existe mais, o que contribui no apagamento da história e da memória desse povo. Diferente de outros povos indígenas brasileiros, os Chetá eles não vivem em suas terras tradicionais, eles vivem agregados em terras dos Guarani ou dos Caingangue. A história Chetá é um exemplo das políticas etnocêntricas e de interesses econômicos criadas pelo Estado brasileiro durante os últimos séculos. A pretensa construção de um país próspero é marcada pelo sangue indígena, que até hoje resiste, luta para preservar suas terras, culturas e memórias. Em um Brasil onde os índices de violência sistemática são extremamente altos.